Boa tarde, meus amados irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o Rei dos Céus. Arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Arrependei-vos e convertei-vos, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus amados irmãos, para que assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor amado Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E Ele é o pão vivo que desceu do céu. Meus amados irmãos, guardai todos os mandamentos. O Senhor Jesus diz: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Não são pesados os mandamentos de Deus. São os 10 mandamentos que estão no livro de Deuteronômio e livro de Êxodo. Deuteronômio, capítulo 5, livro de Êxodo, capítulo 20, meus amados irmãos, ao versículo 10 ao 17. Então, Jesus disse: os que me amam guardarão os meus mandamentos, os que não me amam não guardarão os meus mandamentos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Esforçai para que entra pela porta estreita. Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Não amará seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Não amará seu filho ou sua filha mais do que a mim. Não amará seus irmãos, qualquer parente mais do que a mim. Porque aquele que amar qualquer parente mais do que a mim não é digno de mim. Meus amados irmãos, nós temos na era do 7º selo. O primeiro selo entre o bem e o mal. E é da vitória, a vitória é nossa, a vitória é do Senhor amado Jesus Cristo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não perde nenhuma batalha. Satanás ele é perdedor desde o princípio e sempre será o perdedor, porque o Senhor Jesus já venceu ele sobre o Calvário, sobre a cruz. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele venceu sobre a cruz. Porque ressuscitou, Ele está vivo agora, vivíssimo, vivíssimo, porque Ele é Espírito. Meus amados irmãos, procurar ouvir as palavras do Senhor amado Jesus, porque de sorte, para você ter fé, para você se aproximar de Deus, é pela fé. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, meus amados irmãos. Então arrependei-vos e convertei-vos, seja batizado em nome do Senhor amado Jesus Cristo, meus amados irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, não buscar o Senhor Jesus pelos sinais que vistes, mas pelo pão que vós comeste e vós saciaste, que é a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, meus amados irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, meus amados irmãos. Não procurar guardar tesouro nessa terra, porque se você guardar tesouro nessa terra, a traça e a ferrugem será consumida, e você está minando ladrões para te roubar. Mas se você guardar o tesouro no céu, nem a traça nem a ferrugem vai consumir ela, meus amados irmãos. Então, que é a palavra de Deus, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, o Verbo se fez carne.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, meus amados irmãos. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, era a luz, mas para que ele testificasse da luz, mas ali estava a luz verdadeira, meus amados irmãos, porque é o Senhor, amado Jesus Cristo, meus amados irmãos, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, e o mundo não o recebeu. Meus amados irmãos, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, que são as trevas, porque aquele que adúlteros e adúlteras não sabe vós que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele ama todo mundo, Ele salvou o mundo inteiro, mas não te libertou dos seus erros, dos seus pecados, das suas obras más, das obras malignas. Porque o Senhor Jesus não é deste mundo, Ele é do céu. Ele disse: eu não sou deste mundo, eu sou de cima, vós sois de baixo. Por quê? Porque você amou as trevas, você matou Jesus, você perseguiu Jesus, se tornou um Judas. Então, não seja um Judas, não despreza a palavra, não despreza o Senhor Jesus, não despreza o Espírito Santo, porque quando você despreza a palavra, você está desprezando Jesus, você está desprezando o Espírito Santo. Quando você despreza a palavra, você está desprezando o Espírito Santo. Quando você despreza o Senhor Jesus. E quando você despreza o Senhor Jesus, você despreza Deus. Se você desprezou o Senhor Jesus, você pode ser bom para todo mundo, mas você não é bom para Deus, meus amados irmãos, porque você desprezou o Filho dele. Meus amados irmãos, vamos seguir ao Senhor Jesus, vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele te ama tanto que Ele pagou um preço alto sobre a cruz, carregou uma cruz pesada de maneira a distância pesada, meus amados irmãos, por causa de você, morreu por causa dos seus pecados. Então, não tem ninguém neste mundo que morrerá por alguém, não tem esse. Por quê? Porque a vida não pertence a ele, pertence a Deus, então não tem cabimento. É só Deus, só o Filho de Deus, que é o Senhor amado Jesus Cristo, que morreu por todo mundo. Então, Deus, o Pai dele, deu todo o poder, a autoridade para ele, para o Senhor amado Jesus Cristo. Então, ele é o fim do mundo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele que tem a chave do céu e tem a chave do inferno, mas Ele não te julga lá dentro. É você que se julga lá dentro, quando você vive pela espada, quando você ama o pecado de tal maneira, quando você despreza Ele, quando você despreza a palavra, despreza Ele, despreza o Espírito Santo, despreza o Pai dele. E você mesmo condena. Só as palavras que vai te condenar no dia do juízo, meus amados irmãos. Só as palavras que vai te condenar no dia do juízo. Jesus não te condena não, só as palavras que vai te condenar no dia do juízo. Entrar igual um bode. Pra onde? Porque entrou do lugar de bode, é no inferno, não é no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, meus amados irmãos, é pela porta estreita, e é só através do Senhor amado Jesus Cristo, meus amados irmãos. Jesus Cristo estava voltando,
e Ele te ama muito. Meus amados irmãos, vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, meus amados irmãos. Importa que eu o adoro em espírito e em verdade. E vamos adorar o Senhor Jesus em espírito. Vamos adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, vamos adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade, porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus Cristo está voltando, meus amados irmãos. Mas não buscar Ele pelos sinais que vistes, porque tem muitos sinais. Por causa de quem? Por causa dos seus escolhidos. Por isso tem os sinais. De vários, debaixo da terra até o céu. Então, meus amados irmãos, mas não é para você buscar o Senhor Jesus pelos sinais. É para você ouvir o que sai da boca dos seus escolhidos. Porque o que está sobre ele é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, ele é de Deus. Meus amados irmãos, e Deus está com ele. Então, para você que quer se posicionar aqui, ser salvo, libertado, é para você ouvir tudo que sai da boca dele. Porque não é ele que está falando, quem fala é o Espírito Santo. Tudo que sai da boca dele é o Espírito Santo que está falando. Então, você que quer ser salvo, libertado, você quer sair dos seus erros, largar, quer ir para o reino eterno, pular do Senhor Jesus, no qual o Senhor Jesus, o braço do Senhor Jesus, pular o Senhor Jesus Cristo, uma cidade santa, uma nova Jerusalém. Então, meus amados irmãos, Jardim do Éden, é escutar as palavras que saem da boca do Senhor, amado Jesus, do Espírito Santo. Viu, meus amados irmãos, porque o Espírito Santo é Deus. Então, é escutar, crer, se posicionar da palavra e procurar se libertar e ser salvo. Qual é a situação de ser salvo? Receber a graça. De graça recebeste. Você está com sede, meus amados irmãos. O Espírito da esposa diz em veio. Você está com sede? Tome de graça da água da vida. Então, bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que ouvem e creem nas palavras desta profecia, meus amados irmãos, que está aqui do Gênesis Apocalipse. Meus amados irmãos, essa Bíblia aqui do Senhor Jesus, a palavra de Deus, Deus está aqui dentro. Meus amados, ela fechada, Deus torna o Deus de sempre, o mesmo Deus. Mas ela aberta, você fala com Ele, meus amados irmãos. Então Jesus está voltando, porque de sorte é pelo ouvir. Para você crer em Senhor Jesus é através da palavra e através da tua fé. Você está com um problema de saúde? É pela fé. É pela fé. Você tem fé? Então será curado. Curado. Se não tem fé, não tem como ser curado. Porque os filhos de Deus podem orar à vontade sobre você, contra aquele problema que você tem, que é a doença, que é o mal, Satanás, está querendo te matar. Mas se você tiver fé, será que você vai ser curado? Eu posso orar à vontade contra você, botar a mão na tua cabeça, mas você tem fé? Se não tiver fé, você é curado não. Mas você tem fé? Você quer ser curado? Então você vai ser curado, curada. Viu, minha amada irmã e meu amado irmão? Meus amados irmãos. Então vamos a louvar o Senhor, amado Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Nós estamos no tempo de rumores, guerras e rumores, no princípio de dores. Nós estamos no princípio de dores. Está tendo guerra, a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra do Senhor, amado Jesus Cristo, está se cumprindo. Tem que se cumprir, meus amados irmãos. Esse céu passa e essa terra passa, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Então está se cumprindo, tem que ser feita, pregada e profetizada. E tem que ser cumprida, porque o Senhor Jesus não é mentiroso. O Senhor Jesus é verdadeiro. Mentiroso é Satanás, ele é mentiroso desde o princípio. O Senhor Jesus, ele é o fim da lei, ele é a solução, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. E ele que fez toda a criação humana. Então ele é dono do mundo, essa terra é imunda. Adão, essa terra se tornou imunda por causa de você. Então essa terra é imunda. O Senhor Deus falou a Abraão, e falou a Adão e falou a Eva.
Adão, essa terra é imunda, é perversa por causa de você, Adão. Então tá que se tornou, por que se tornou maligno? Porque ela é perversa. Porque eles não teve temor a Deus, não procurou ter temor a Deus, seguiu o seu livre-arbítrio, meus amados irmãos. Então todos aqueles que seguem o seu livre-arbítrio estão fazendo a obra, a vontade de Satanás. Mas se você tiver temor a Deus, seguir corretamente os mandamentos, certinho, por exemplo, essa lei do homem, Deus não aboliu a lei do homem, Deus não aboliu a lei dos profetas, não aboliu, só veio colocar dele, que é a justiça, do pecado, a justiça do juízo, meus amados irmãos. Então vamos adorar o Senhor, Espírito em verdade, porque Ele é a verdade. E eu abençoo todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe tua família, e Deus guarde toda a tua família, do mundo inteiro. Deus abençoe, eu profetizo e declaro que esta tarde e a noite será uma noite abençoada, sagrada, cheia de paz, e do mundo inteiro, em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor Jesus, vamos adorar o Senhor Jesus, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, porque Ele faz o Senhor Jesus, o Deus da tua casa, faça o Senhor Jesus, o Deus da tua casa, faz porque a tua casa, meus amados irmãos, que é o teu corpo, que seja a morada do Espírito Santo, faça a tua casa a morada do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus habita através do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, Deus, o Filho, o Pai do Senhor Jesus, habita em você. Então, para o Espírito Santo habitar em você, é depois que você é lavado, é depois que você passa a ouvir e crer, e ser batizado no Pai, no Filho, no Espírito Santo, através das águas. Aí o Espírito Santo assenta em você, aí através do Espírito Santo vem o Senhor Jesus, e através do Senhor Jesus vem o Pai do Senhor Jesus, que é Deus, meus amados. Mas Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, uma trindade, 3 em 1, meus amados irmãos. Então vamos adorar o Senhor amado Jesus Cristo em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, aquele que vos ouve, é meus filhos, aqueles que creem em vocês, aquele que vos ouve, você está me ouvindo. Aqueles que creem em vocês, creem em mim. Aqueles que realmente têm temor ao que está te usando, que realmente têm temor a mim. Aqueles que vos amam, me amam. Aqueles que amam vocês, não precisam nem me conhecer, porque eu já amo. Mas aqueles que vos amaldiçoar, será amaldiçoado por mim, porque não te ama, não me ama. Assim diz o Senhor, amado Jesus Cristo, meus amados irmãos. Então vamos adorar o Senhor Jesus, em espírito e em verdade. E Ele está voltando.